Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A gente vai começar hoje a nossa primeira aula EAD. Então, vai ser um PowerPoint no qual eu vou falando. Esse PowerPoint vocês já acessaram em sala, a gente já conversou um pouco sobre ele. Eu acho que a gente parou na metade, mais ou menos. Mas eu vou recomeçar aqui do início para a gente retomar alguns pontos bem importantes. Então, ele está dentro do material do livro 1, que é referente ao primeiro capítulo, que chama Para Entender a Arte. Então, retomando alguns pontos que a gente já discutiu, que a gente já debateu bastante em sala. Né? O que é arte? Esse conceito de arte. Então, a primeira coisa a lembrar e a entender é que a arte ela é várias coisas, né? Ou seja, ela é várias linguagens, ela não está só numa única linguagem. Então, ela comporta várias formas de comunicação. As artes visuais, a música, o teatro e a dança, que são as mais elementares, né? São as mais comuns, mas a gente pode citar ainda várias outras, tá? Aí vocês pesquisem, se quiserem, se tiverem curiosidade, mas tem o vídeo, tem a arquitetura, o cinema, a performance, então tem muitas outras formas também. Outro ponto importante, a arte transforma-se, né? Então, o que quer dizer isso? Ela modifica o seu modo de existir, sua função, de acordo com os contextos aos quais ela está inserida. Então, a arte ela não é a mesma hoje como foi há 100 anos, há 200, há 300, há 1000 anos, ok? Ela se transforma conforme os contextos. Por quê? Porque ela é social, ela é construída socialmente. Então, ela acompanha a sociedade que ela existe e ela também vai refletir os modos de ser dessa própria sociedade, né? Então, a arte ela se transforma diante da sociedade na qual ela está e ela também tem a potência de transformar essa sociedade. Por quê? Porque ela vai refletir esses modos de vida. Então, as pessoas vão viver, né? Existe um modo de vida, existe uma arte sendo produzida e essa arte reflete esses modos de vida, fazendo com que essas pessoas olhem novamente para a sua própria vida, para o seu modo de vida. Reflete o ser humano diante do mundo. O que quer dizer isso? Então, ela é como se fosse um espelho da vida, né? Através do qual a gente consegue enxergar o que está acontecendo, porque a gente meio que levanta a câmera para ver essa vida através da arte. Então, ela ajuda a essa transformação social, né? Ela tem essa potência. Humaniza, então ela é produto humano, exclusivamente feito pelo ser humano, então ela só existe devido à ação humana. Então ela é capaz de transcender o ser humano, de elevar esse ser humano, por quê? Porque na medida que ele transforma a realidade, através dele próprio, ele humaniza essa realidade, ele se eleva, ele percebe o produto que ele fez, que é um produto humano. Então ela satisfaz a necessidade de humanização, né? Então ela, tanto quanto a ciência, por exemplo, ela também é um modo de conhecer e de transformar a realidade. Ela também é uma combinação entre conceitos, expressão do artista, fruição do espectador, elementos formais, vocabulários e técnicas, ou seja, todo esse misto de coisas compõe a arte. Então aqui esse último tópico não é um conceito, né, de arte, não é uma definição, mas é um modo de entender como a arte ela acontece, né? Então ela é uma definição que está aqui mais elementar, né? Ela sintetiza o que toda arte é. A arte é isso, né? Ela é o que o artista faz, mas é também o que o espectador frui. Lembrando que fruição é aquele momento de troca entre a obra e o espectador. Então, a leitura da imagem, o pensamento, né, a percepção, enfim, quando você está refletindo, você está ali diante da obra, fazendo esse movimento de fruição. Tá? Então, isso também compõe a própria arte. Fora que ela é uma composição formal de cor, linhas, sons, né, enfim, e também técnicas. Então, tudo isso está dentro do conceito, do que a gente poderia chamar de conceito de arte. Agora, falando de arte conceitual, né? O que é essa arte conceitual? A gente já tem um, uma pista do próprio termo, né? Conceitual, ou seja, de conceito, de ideia. Então, a arte conceitual ela é um movimento de arte, ou seja, ela aconteceu num período, iniciou, aconteceu e encerrou, em que o principal é o conceito e não o produto final. Então, o mais valorizado dentro da arte conceitual é a própria o significado, né? O que está por trás daquela coisa construída, né? A ideia que essa coisa passa e não a própria coisa em si. Essa imagem que a gente está vendo ao fundo, vocês também já conhecem, já falamos em sala.
que é do Cildo Meireles, um artista brasileiro, que é o maior representante da arte conceitual aqui e também fora, tá? Ele é muito valorizado fora, ele é um artista de renome no exterior, tem exposições, enfim, em vários lugares. Então é um grande artista da arte conceitual. Aqui tem algumas obras dele, né? Que também já conversamos, já vimos lá na primeira aula, na segunda, enfim, que é o projeto Coca-Cola. Então, foi feito entre 1970 e 76, onde ele inseriu algumas frases, né, algumas palavras e coisas nas garrafinhas de Coca-Cola. E essas Coca-Cola circulavam, né, voltavam à circulação e as pessoas tinham esse contato, essa troca, né, de pensar a arte. Então, aqui está definindo bem o que seria arte conceitual, que é o que é importante, então, é a ideia e o conceito, e não o produto final, não é a obra. Vamos lá. Quando a gente afirma que a arte conceitual é uma tentativa de revisão do conceito de obra de arte, a gente está dizendo o que esse movimento está justamente questionando o que é arte, né? Então, esses artistas que fizeram essa corrente, né, esse movimento de arte, eles estão também tentando entender e tentando propor e questionar a técnica, as regras, o mercado, outras coisas da arte que estão implícitas de uma forma bem genérica ao longo da história. Né? Então, ao longo da história da arte, a arte existe, obviamente, mas as pessoas sempre definiram o que é arte. Então, aqui, esse grupo de pessoas está também trocando essa ideia, está também questionando o significado da arte. Né? A arte deixa de ser primordialmente visual, feita para ser olhada, então ela se distancia dessa premissa que ela sempre teve, em que existe a obra parada, estática, pendurada em algum lugar, e que a pessoa é o espectador que está só olhando, sem interagir. Então ela passa a ser considerada como ideia e pensamento. Por quê? Porque o modo de interagir com a arte é outro. Por exemplo, você pega uma garrafinha de Coca-Cola com aquela frase e você está interagindo com esse objeto, você está tocando nele, coisa que em geral a arte não permite, né? Porque a arte ela tem esse distanciamento mais estático, ela é mais, ela é muito mais de espectador, né? De você sentar e olhar algo, do que fazer a obra acontecer na medida que você toca, na medida que você manipula ela. Então é importante lembrar sempre disso. E o que é mais importante, então, na arte conceitual não é o estético, tá? Não é a beleza. Tá fora de cogitação pensar a beleza, pensar o estético, pensar essas coisas que sempre fizeram parte da arte. Então, o primordial não é a beleza, mas sim a ideia. Também não é o produto. Por isso que os objetos usados, as coisas usadas para compor arte, elas já existem, em geral, né? E você pega uma garrafa de Coca-Cola, ela já existe, ela está feita. Você pega uma nota de dinheiro, ela também já existe, ela já está feita, ela tem uma função, inclusive, que ela é descolada dessa função, ok? Isso é importante lembrar. Então, ela também é transformação nesse sentido, porque não quer dizer que o artista não lapidou aquela garrafinha, mas na medida que ele tira ela do contexto de utilidade que ela tem, que em geral seria para consumir, ela vira outra coisa. Então, é um modo de transformar também. Bem, a fonte é um exemplo de arte conceitual, assim como a garrafinha, assim como as cédulas, mas ela é o marco da arte conceitual. Né? Então, acho que eu já contei a história dela, mas a lembrar, o R. Muti, 1917, seria a assinatura do Duchamp, que fez essa intervenção no urinol. Porém, o que aconteceu nesse momento? Né? O Duchamp ele já era um artista que passou pela academia, que estudou arte, que tinha o domínio da técnica, né? Ele teve até algumas obras de pintura que eram bem acadêmicas e figurativas, mas ele estava num processo, assim, ele era um jovem artista de revolucionar a própria arte, certo? Então, o que ele fez? Ele e alguns outros artistas da época se reuniram, se juntaram e começaram a pensar a ideia de fazer uma exposição paralela ao Salão de Paris. Então, essa exposição ela iria, diferente do Salão de Paris, aceitar qualquer trabalho inscrito. Não tinha nenhum julgamento. Então, ele próprio
para driblar esse sistema que eles criaram, que esse grupo de artista criou, ele comprou um urinol, né, um mictório, assinou um codinome que não era o nome dele, datou ele em 1917 e mandou para a exposição. No ato de aceitar essa coisa de receber os trabalhos, a comissão organizadora achou muito esquisito e não queria aceitar esse trabalho, porque ele era muito estranho, né? 1917, se a gente acha estranho em 2020, que dirá em 1917. Porém, como a regra da comissão para essa exposição era aceitar qualquer trabalho, eles foram obrigados a aceitar. Então ele foi para a exposição, ele foi para esse salão, né? E o curioso é que ele lá causou bastante burburinho. As pessoas acharam muito estranho. Enfim, não aceitaram esse trabalho na exposição, ele foi retirado de circulação, inclusive. Então, nesse caso, a gente pode considerar que o Duchamp conseguiu exatamente o que ele queria, né? Atenção para esse trabalho. E para as pessoas também se perguntarem, de uma certa maneira, o que uma coisa tão esquisita, tão elementar quanto um urinol estava fazendo numa exposição de arte, né? Então, essa ideia ela foi ousada, mas ela condiz com todos os princípios da própria arte conceitual. Então, por isso que ele é considerado o precursor da arte conceitual, né? Na época em que ele fez esse trabalho, em 1917, não se chamava arte conceitual, não tinha esse nome veio acontecer em 1950. Então, por isso que ele é precursor, porque a ideia que ele teve lá em 1917, ela impulsionou em 1950 a criação da arte conceitual. Então, acho que ficou claro isso, né? Em 1917, o Duchamp fez essa exposição, lançou essa obra, né, esse objeto de arte, que chamou de fonte. Na época, ele fazia parte do grupo dadaísta, que eram pessoas que queriam de fato questionar a arte, queriam questionar o sistema, e eles faziam o que a gente chama de anti-arte, né? Tudo que eles criavam tinha que ter critérios não artísticos, então iria contra essa maré do que era academicamente aceito no mundo da arte, ok? Então, por isso que o principal ponto do dadaísmo o nonsense e a anti-arte. Lembrando que então a fonte foi exposta na exposição anual de fato, né, tá aqui nesse tópico, eu já falei sobre isso. Ela representa o marco da arte contemporânea, tá? Ela é simbólica nesse sentido, e também o símbolo do questionamento radical do conceito de arte, porque mais do que qualquer outra produção artística já feita, ela de fato foi a que mais questionou, né? Por quê? Porque era um objeto não feito pelo artista, um objeto comprado. Ele pegou, foi numa loja de canos, comprou um mictório, tirou ele da função de mictório, levou para um museu assinado e não teve um grande trabalho, né? Como tinha um escultor da época de lapidar o mármore, né? Enfim, então ele não fez nada muito intenso enquanto produção artística. Então isso causava um desconforto na comunidade artística, porque tinha essa ideia de que arte é aquilo que é feito pelas mãos do artista, né? Então ali, no caso, essa arte ela é feita pela ideia do artista. E também a ideia que ele teve em tirar a fonte da sua função original, de uma certa maneira, transformá-la em outra coisa também. A gente não pode nunca esquecer disso. Ok, gente? Outra questão que é importante, eu vou salientar aqui para vocês. Quando ele está fabricando algo, né, sem de fato fabricar, ou seja, ele está produzindo um objeto de arte, mas ele não está fabricando esse objeto na sua manufatura, né? Então ele se apropria de algo que já existe, a gente chama isso de ready-made, que é o já pronto, né? Pegar um objeto de circulação, um objeto de consumo existente e trabalhar em cima dele, né? Não é criar algo novo. E outro ponto importante da fonte, vou voltar nela aqui, é que ela é tão importante para a arte que em 2004 ela foi eleita a obra mais influente do século XX, ou seja, de todas as produções do século XX, essa obra ela é a mais importante, ela foi eleita a mais importante, porque ela rompeu para sempre o elo tradicional entre o trabalho do artista e o mérito do trabalho, ou seja, quem de fato levou isso à categoria de arte. Essa é a fonte. Então, ela é uma imagem estranha à primeira vista, depois a gente se acostuma com ela e ela carrega toda essa importância que veio
definir os próximos movimentos de arte de todo o século XX, inclusive da arte conceitual. Agora, a gente vai pensando isso, né? Eu já preparei esse primeiro ponto aqui falando da fonte, porque ela é esquisita, ela não é bonita. Então, a gente tem sempre, quando a gente olha uma imagem, a gente já está pré-julgando, né? A gente já está pensando assim, ah, gosto, não gosto, é bonito ou não é. E a gente tende a achar que o gosto ele tá na gente, que ele nasce conosco, né? Que ele está correndo nas nossas veias. Mas o gosto não é isso, né? O gosto é uma construção social. Então, ele é formado com base nos hábitos e nas atitudes dos grupos sociais. Por isso que ele muda o tempo inteiro, né? Por isso que ele não é o mesmo hoje como foi há 100, a 200, a 300 anos atrás. Né? Então, a definição de beleza, como a definição de arte, é uma construção social que se modifica ao longo do tempo. Né? A beleza ela é um tema de estudo da estética, isso é importante deixar bem claro, que ela não é uma coisa solta, aleatória, ela é estudada. E é, no caso, um ramo da estética, né, um tema da estética, que é uma área da filosofia. Então, isso é bem importante de você saber. Aqui já tem algumas imagens de, de pessoas em diferentes contextos e de suas belezas nesses contextos, desde o traje até a maquiagem, o cabelo, enfim, para a gente lembrar e nunca mais esquecer ou cair no deslize de falar que o gosto é pessoal. Né? O gosto ele não é pessoal, ele é social. A escola de Frankfurt é uma escola de filósofos que estuda a teoria crítica e, segundo esses filósofos, o que está por trás do gosto é o pensamento hegemônico, né, da ideologia dominante. Então, a mídia e a ideologia dominante, elas influenciam no comportamento e no juízo de valor e no juízo de gosto que a gente tem. Então, aquilo que parece ser nosso, que parece ser subjetivo, não é. Na verdade, é bem coletivo. Então, por isso que o que a gente consome, o modo de vida que a gente tem, se a gente observar em grupos, ele é muito parecido. Então, é praticamente igual, né? Desde as roupas, as músicas, enfim, os móveis, os livros, a arte, enfim, tudo que a gente consome, culturalmente falando, é regido por uma indústria cultural, né? Um grupo de ideológico que constrói, que regula o gosto e que regula também, obviamente, o consumo. Então, a arte, justamente, ela vai na contramão disso. Né? A arte, nesse contexto, pensando que o gosto é algo não inerente, né? Não nasce com a gente, mas ele é construído socialmente, ela tem justamente a função política de possibilitar que se questione esses padrões. Né? Então, a fonte é isso. Ela está questionando esse padrão de gosto também, na medida em que ela vai contra o gosto que está estabelecido numa categoria artística. Tá? Então, isso é para a gente lembrar de sempre desconfiar daquele tipo de arte que é padrão, que parece bonita, que serve para enfeite. Né? Então, a gente vai lembrar de um senhor artista, por exemplo, muito comentado, né? Enfim, que mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, vocês já devem saber quem é, eu não vou falar aqui, né? Só se ficarem curiosos depois me perguntem, que tem um tipo de arte que serve para ir não na contramão da sociedade, mas ela reforça o consumo, né? Ela está feita para as pessoas consumirem, ela é padronizada. Então a gente sempre tem que lembrar que a arte ela não é esse tipo de coisa, né? A arte ela está na contramão disso, ela está buscando questionar a estética que está estabelecida. Beleza? Vamos adiante para fechar. Então aqui a gente tem o último slide da nossa aula, que é uma pintura do Picasso. Supostamente vocês conhecem o Picasso, já ouviram falar nele, né? Não sei se conhecem essa obra, enfim, mas ela é uma obra bastante importante. Ela chama Mulher Chorando e ela é o que a gente poderia dizer, ela é uma bela pintura de uma moça estranha, né? Uma bela pintura de algo esquisito. Por quê? Justamente, a beleza ela não está no que é mostrado, né? A beleza não está no padrão feminino ou de mulher que está aqui. Até porque tem uma mulher amarela, com a boca e os olhos distorcidos, deformados, enfim, toda ela é deformada, ela não tem as cores que a gente poderia dizer que são reais de uma pessoa. Então ela está fora desse padrão de realidade, de figuração, mas ela tem beleza, né? Ela tem beleza artística e estética
em outra medida, mas em que medida, né? E por que quando a gente olha para ela, a gente tem um estranhamento de um modo geral, né? Você olha para essa pintura e assim como a fonte, você tem um estranhamento. Em outro modo, né? Outro modo de estranheza, mas tem. E o próprio livro de vocês, o livro 1A, ele traz essa imagem que está aqui e embaixo na legenda diz assim, né? Uma frase para a gente pensar, para poder encerrar essa aula. O que um extraterrestre, ao desembarcar na Terra, pensaria sobre as mulheres se escutasse visitantes de um museu dizerem, dois pontos, abre aspas, essa é uma bela representação de uma mulher chorando. Né? Então, uma bela representação de uma mulher chorando, mas não uma bela mulher chorando, certo? Então, a estética na arte ela está para além do que é visível, do que está tangível ali aos nossos olhos. Então, a gente tem que começar a repensar esses conceitos de gosto, de padrão, de beleza, sempre lembrar que eles estão dentro de um contexto social e que a arte, na medida que transforma seu mundo, humaniza, reflete a realidade, repensa a realidade e devolve para essa realidade um pensamento é, questionado, né, um pensamento transformado, ela é obrigada a contribuir para essa transformação. Por isso que ela não é somente a representação do real, ela espelha a vida em que a gente está inserido, inclusive os nossos padrões. Então, esse slide finaliza a nossa aula e também já introduz a próxima, né? A próxima aula da semana que vem, a gente vai continuar pensando o conceito de beleza, só que dentro da arte moderna e da arte contemporânea, comparando esses dois momentos, o contemporâneo e o moderno, através de um vídeo também, né? Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão ir para o Google Classroom para acessar o documento de Word que está lá, já postado, para que vocês respondam 3 perguntinhas sobre o que a gente acabou de conversar aqui, tá? Vocês vão, na verdade, fazer a leitura da página 13, tem um quadro em debate ali para vocês darem uma lidinha, é bem rapidinho para poder responder essas perguntas. Vocês vão ter até o dia 12 para postar no Classroom as respostas em documento de Word também. E durante a semana, até a aula que vem, vocês têm uma tarefa que é fazer a leitura de um texto que também está lá, do Ernest Fischer, sobre a função da arte. É um texto bem curto, de uma página. Ele vai ajudar a gente começar a próxima aula, ou seja, vocês precisam ler ele até a próxima quarta, enfim, até o próximo dia da nossa aula, para ter mais respaldo intelectual e teórico para continuar essa discussão. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me chame. Um beijo, até semana que vem.